Primeiro projeto da pauta. Projeto de Lei Ordinária 005-0034 de 2016. Iniciativa vereador Chicarelli. Institui a Semana Municipal de Saúde Bucal no município de Curitiba e dá outras providências. Tem uma emenda supressiva. Tiago. Publicada a apresentação diário da Câmara 9235. Publicada dia 30/3/2016. Publicada instrução, pareceres e emendas diário da Câmara 9352. De 14/9/2016. Votação global e simbólica. Aprovação Maria Simples. Segundo turno. Emenda supressiva. Proposição 033-0012 de 2016. Suprima-se do parágrafo único do artigo 1º da redação do segundo turno do projeto de lei número 005-0034 de 2016. Em discussão o projeto e a emenda. Encerrada a discussão e votação o projeto. Ressalvada a emenda. O senhor quer falar que foi 37 vereadores? Não. Estava registrado. Olhando todo mundo. Já vai dar. Uma emenda. Tem emenda nesse do Jorge também? Não, esse aqui. Já li. Esse do projeto. Já li. Ah, emenda já li. Votação encerrada. (28 dos seus vereadores votaram com a expressão sim). Em votação, a emenda supressiva 033-012 de 2016. Senhores vereadores, votando, por gentileza. Aladim está bem correndo ainda, Aladim. Votação encerrada. 30 dos senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovada a emenda. Próximo projeto da pauta. Projeto de Lei Ordinária, denominação de bem público não especificada, número 009-0022-2016. Iniciativa vereador Jorge Bernardi. Denomina de Moacir Vizinoni, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominados. Publicada a apresentação diário da Câmara, 9257, de 29 de abril de 2016. Publicada instrução, pareceres e emendas, diário da Câmara, 9328, de 8 de agosto de 2016. Votação global e simbólica. Aprovação Maria Simples. Segundo turno. Em discussão. Encerrada a discussão. Olha a votação do próximo. Aí. Em votação. Muito bem. Hã? Ah, mas ele estava em discussão, daí ele olhou para trás. Por isso que eu chamei você. Eu estou na sessão precisando me unir com a Aline e mais alguém que tem. Votação encerrada. 30 dos senhores vereadores com a expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto de número 3 da pauta. Projeto Decreto Legislativo, título Servidor Público Padrão, número 096-001-2016. Iniciativa Comissão de Educação, Cultura e Turismo. Concede o título de Servidor Público Padrão ao senhor Celso Luiz Medeiros Santos e outras personalidades que se destacaram no ano 2015,
Publicada a predação Diário da Câmara, 9345, 31 de agosto de 2016. Publicada instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara, 9372, de 13 de outubro de 2016. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples, segundo turno. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Votação encerrada. Giovanni. 29 senhores vereadores votaram com expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto número 4 da pauta. Projeto de Decreto Legislativo, prestação de contas, favorável ao parecer prévio, 93.003/2016, iniciativa Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Aprova com ressalvas a conta do Poder Executivo do município de Curitiba, referente ao exercício financeiro 2011. Publicada a predação Diário da Câmara, 9360, de 29 de setembro de 2016. Votação global e nominal. Rejeição, maioria qualificada, 2/3, segundo turno. Em discussão. Para discutir. Para discutir, com a palavra a vereadora professora Josete. Senhor presidente e demais presentes, relembrando, ontem nós votamos em primeiro turno esse projeto e eu fui relatora, fiz o parecer na Comissão de Economia. Nós fizemos um parecer de aprovação com ressalvas. E nesse sentido, acho que é importante destacar o que o próprio Tribunal de Contas apresenta no parecer prévio, porque as nossas ressalvas foram justamente em relação a isto que o Tribunal de Contas aponta, e depois mais alguns elementos que na sequência eu vou destacar. É importante dizer que retomar, que a prestação de contas do ano de 2011, sob a responsabilidade do então prefeito Luciano Dutti. O estudo técnico do Tribunal de Contas gerou o processo 196134/2012 e houve, portanto, a partir desse estudo, um acórdão de parecer prévio da primeira Câmara, de número 492/2012. Diante da avaliação da documentação, o Tribunal de Contas apontou alguns aspectos que, a princípio, seriam as ressalvas neste parecer. E foram destacados, então, períodos restritos entre aprovações anuais pelos conselhos municipais, dentro dos prazos previstos e institucionalizados pela União, versus o prazo de finalização do relatório do controle interno. Também a gravação das respectivas avaliações das metas físicas e justificativas do relatório de gestão no Sistema de Gestão Pública, SGP, necessários à remessa do SIM-AM. Alterações de critérios e parâmetros com prazos incompatíveis e no decorrer do fechamento do relatório de controle interno. Metas físicas no Plano Plurianual, PPA,
com melhor desenho, refletindo indicadores mais condizentes à mensuração. Também colocaram a necessidade de intensificar de forma constante a cultura para a inclusão de dados e relatórios gerenciais, com ampliação de sistemas e cumprimento dos prazos para o controle interno. Ainda apontaram a necessidade de uma estrutura mais analítica do relatório de gestão SGP para a remessa de dados do SIM-AM. Por fim, também destacaram que houve informações sobre a regularidade do município de Curitiba e o Fundo Provisional de Previdência e o Instituto da Previdência dos Servidores Municipais. Consta da manifestação do órgão instrutivo que a análise das contas cingiu-se dos assuntos contidos no escopo definido da Instrução Normativa número 63/2011, DCM, sendo que, à luz dos critérios técnicos e legais a que estão sujeitos, resultaram as ressalvas apontadas no relatório de controle interno. Conclui opinando pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalvas, recomendando efetividades dos programas estabelecidos no PPA e na LOA. Bem, após a emissão da instrução referida, o município de Curitiba autuou petições, enfim, juntando o relatório, o parecer do controle interno, quando foi justificado o seguinte: houve equívoco, manifestação transcrita para a utilização do termo ressalvas, onde reproduzia sentido as observações contidas na avaliação do item respectivo do sistema de controle interno, tratados em providências para melhorias e aperfeiçoamentos, e não, de fato, ao enquadramento técnico de ressalvas, como apareceu quando a certificação da prestação de contas do exercício 2011. Em novo exame da DCM, lançou a Instrução 3.500/2012, acolhendo as explicações apresentadas e salientando que a realização de melhorias contínuas é natural em todo o processo organizacional e não deve acabar sendo que nem sempre a melhoria indicada vai ser tratada como ressalva ou irregularidade no parecer da Controladoria. Então, ao final, foi colocada a proposta de voto com o seguinte conteúdo: compulsando os autos, verifico que a documentação apresentada encontra-se em harmonia com as exigências contidas na Instrução Normativa número 63 de 2011. A respeito da questão suscitada pelo parquê, deixo de acolhê-la, pois os questionamentos formulados não compõem o escopo da prestação de contas para o exercício de 2011. Diante do exposto, acompanhando a Instrução 3.500/2012, da DCM, e nos termos do artigo 16 da Lei Complementar 103/2005, propõe: 1. A emissão de parecer prévio pela regularidade da prestação de contas do município de Curitiba. 2. Recomenda-se ao município de Curitiba o cumprimento dos programas estabelecidos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, garantindo a efetividade dos investimentos realizados e a preservação do patrimônio público. 3. Determina-se seja dada ciência da decisão à Promotoria de Justiça e Proteção ao Patrimônio Público, em atenção à solicitação objeto do protocolo 65546-1/12, peça 59, e determina-se, após o trânsito em julgado da decisão, as seguintes medidas: as anotações e baixas respectivas do sistema informatizado, o encaminhamento do processo à Câmara Municipal. Então, acordam os membros da primeira Câmara do Tribunal de Contas, nos termos do voto do relator, conselheiro Artagão de Matos Leão, por unanimidade em 1. Emitir parecer prévio pela regularidade da prestação de contas do município de Curitiba, referente à gestão do senhor Luciano Dutti. 2. Recomendar ao município de Curitiba o cumprimento dos programas estabelecidos do Plano Plurianual
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, garantindo a efetividade dos investimentos realizados e a preservação do patrimônio público. 3, determinar que seja dada ciência da decisão da promotoria, à Promotoria de Justiça e Proteção ao Patrimônio Público, em atenção à solicitação objeto do protocolo 65546-1/12, peça 59. Determinar, após o trânsito em julgado da decisão, as seguintes medidas: as anotações e baixas respectivas do sistema informatizado. B, o encaminhamento do processo à Câmara Municipal de Curitiba. Votaram nos termos acima os conselheiros Artagão de Matos Leão, Ivan Leles Bonilha e o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Presente o procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, Flávio de Azambuja Berti, sala das sessões, 4 de dezembro de 2012, sessão número 44, Artagão de Matos Leão, presidente. Então, vejam, foram apontadas uma série de ressalvas que, ao final, a partir de manifestações do município, o relator acaba finalizando com um voto pela regularidade das contas, sem ressalvas. Então, nós fizemos um voto com ressalvas, justamente porque nós não temos acesso a uma série de documentos que poderiam embasar uma rejeição das contas. Então, cabe lembrar que a gestão, ela se encerra em 2012 e nós estamos aqui tratando das contas do ano de 2011. Em 2013, com o início da nova gestão, constatou-se um grande número de despesas não empenhadas. Talvez já existissem despesas não empenhadas no final de 2011. O Tribunal de Contas não apontou isso. Mas também é possível que não tivesse elementos para que se verificasse essa questão de despesas não empenhadas, uma vez que, obviamente, elas não são registradas, né, nessas prestações de contas que o Executivo tanto trazia nas audiências públicas, como apresentava através de relatórios escritos, tanto para a Câmara quanto para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então, esse é um grande questionamento que nós temos. Será que em 2011 não havia também despesas não empenhadas ao final do exercício? Essa é uma grande dúvida que nós temos. Outro aspecto que é importante nós apontarmos. O próprio portal da transparência, ele não garantia informações suficientes para que a gente pudesse fazer qualquer tipo de apontamento. Houve uma alteração a partir da gestão 2013-2016, que foi importante, que tornou mais transparente, mas que ainda achamos que pode melhorar. Portanto, nas informações que estão disponíveis no portal referentes a 2012, há informações para a população e para nós, legisladores, que não necessariamente podem estar corretas. Outro aspecto que nós temos que colocar é que o Tribunal de Contas, ele faz um parecer prévio. Quem tem a legitimidade e, através da legislação, aprova ou rejeita contas do Executivo é a Câmara Municipal de Curitiba. Portanto, a responsabilidade final é nossa, enquanto parlamentares dessa casa.
A partir disso, nós podemos acatar ou não o parecer do Tribunal de Contas, como já é colocado na própria denominação, é um parecer prévio. O parecer final é da Câmara Municipal de Curitiba. Há aspectos também que nós devemos refletir, que obviamente na prestação de contas não há elementos para que a gente possa ter um aprofundamento maior. Um deles é o contrato com o ICI. Então, quando a gente analisa as contas, a gente não consegue abstrair elementos para fazer uma análise mais aprofundada. Bem, foi o próprio Tribunal de Contas que também apontou irregularidades no contrato com o ICI. Mas foi posterior a esta análise. Isso aconteceu, finalizou e aconteceu uma divulgação mais pública este ano. Portanto, nós temos contas de 2011 e um questionamento em relação ao contrato do ICI realizado pelo Tribunal de Contas em 2016. Bem, outra questão que é importante nós destacarmos é que nós, nesta... Mais 15 minutos, por favor, presidente. Apreciamos a mensagem 12 de 2013, encaminhada pelo Executivo, que chegou para nós em 24 de abril de 2013, portanto, no início da gestão de responsabilidade do prefeito Gustavo Frutti, mensagem que tratava da chamada novação, que tinha, na sua ementa, o seguinte teor: dispõe sobre o reconhecimento das dívidas consolidadas de valores acima de R$100 mil, referente às despesas não empenhadas até 31 de dezembro de 2012, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional e da outras providências. Então, cada vereador e cada vereadora dessa legislatura deve se lembrar da tramitação desse projeto. Ao final, este projeto foi aprovado e se transformou na Lei 14.2613 de 2013. Eu vou ler alguns artigos porque acredito que é importante reavivar a nossa memória aqui. E no artigo 1º, ficava autorizado o Poder Executivo a reconhecer dívidas referentes às despesas comprovadamente realizadas até 31 de dezembro de 2012. Ou com parcelas sendo executadas em tal data, não empenhadas e não pagas no âmbito da administração autárquica, direta, autárquica e fundacional. Então, nós aprovamos esta lei e é importante destacar, lembrando a todas, que houve também, a partir da determinação de algumas referências, a classificação em duas categorias, onde se estabeleceu um plano de pagamento. Então, a categoria 1, com valor total a receber igual ou superior a 100 mil até R$1 milhão, e a categoria 2, com valor total a receber igual ou superior a R$1 milhão.
Outro aspecto que nós temos que lembrar é que foi feito também um parcelamento conforme o valor da dívida, ou sendo pequenos ou grandes devedores, pequenos ou grandes credores, né? O devedor era o município de Curitiba. Então, nós tínhamos dívidas que foram negociadas e parceladas em até 12 meses, dívidas parceladas em até 24 meses e dívidas parceladas em até 36 meses. Portanto, nesse ano ainda de 2012, até o final deste ano, desse exercício financeiro, estarão sendo finalizadas esses pagamentos referentes aos parcelamentos em 36 meses. Esse é um aspecto muito relevante. Por isso, o nosso voto com ressalvas. Como nós temos um limite, tanto em relação à documentação disponível do Tribunal de Contas, como da própria Prefeitura Municipal, nós aprovamos com ressalvas, porque nós não temos documentação necessária para reprovar. Senão, o voto teria sido pela reprovação das contas, pela rejeição das contas. E é importante ainda destacar que há necessidade de nós termos uma equipe técnica na Comissão de Economia para que nós possamos acompanhar a execução orçamentária dia a dia. Aqueles vereadores que já tiveram oportunidade ou interesse de acompanhar essa execução orçamentária sabem que esse é um trabalho que exige uma equipe grande. No meu gabinete, a minha assessoria, para que a gente possa pelo menos ter alguns contratos acompanhados, nós selecionamos alguns para acompanhar. Porque é humanamente impossível uma ou duas pessoas acompanharem todos os contratos. E aí nós só vamos conseguir reconhecer despesas não empenhadas se a gente puder fazer esse acompanhamento diário. Pegar o contrato, vamos dar um exemplo, o contrato com a empresa que faz a questão de transporte e depósito dos resíduos sólidos da cidade de Curitiba. É um contrato de grande monta. Nós temos que mensalmente acompanhar se aquele pagamento foi efetivado, referente às parcelas do contrato, e verificar se foi repassado na totalidade, se foi repassado parcialmente ou se não foi repassado o recurso devido ao contrato. E se não foi, por que não foi? Foi algum problema na prestação de serviços da empresa? Ou foi um atraso do município meramente, digamos, por não ter o recurso naquele mês? Então, isso exige uma equipe grande de técnicos. Nós, na Câmara, ainda fazemos um trabalho muito limitado. A Comissão de Economia, ela mal dá conta de acompanhar as propostas de lei da LDO, da LOA, do PPA e os créditos adicionais. É isso que nós fazemos. E na LDO e na LOA, a apresentação de emendas dos vereadores. Nós não fazemos o acompanhamento da execução orçamentária. E esse seria o papel principal da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, que é fiscalizar. Então, com a estrutura atual, nós não temos como perceber
né, na execução orçamentária qualquer irregularidade ou qualquer atraso no pagamento de contratos. Então, esse é um grande problema que nós temos. E, mais uma vez aqui, aos vereadores que se reelegeram, o compromisso de que a gente mantenha esse debate e que a gente possa estruturar as comissões, não só a da economia. Faço questão, eu sei que é repetitivo, mas enquanto a gente não avançar nisso, eu vou continuar subindo essa tribuna e repetindo. Porque nós temos muitos limites para fazer a fiscalização com a estrutura que nós temos nas comissões. Bem, então esses são os elementos que nos levaram a fazer um voto com ressalvas. E fica aqui o alerta para que a prestação de contas do último ano da gestão Beto Richa, Luciano Dutti, que corresponde ao ano de 2012, quando chegar a esta casa, nós teremos que ter todas as nossas ações voltadas a uma apreciação em detalhes, porque aí sim, aí nós temos elementos que é inclusive uma ação judicial que a gestão Frutti, enfim, conformou e entrou na justiça, destacando que houve irregularidades na prestação de contas e na própria execução orçamentária pelo então prefeito Luciano Dutti. Então, nós teremos que estar atentos. Eu espero também que o Tribunal de Contas seja mais ágil, porque hoje nós estamos em 2016 avaliando uma prestação de contas de 2011. Se ela acontecesse no ano seguinte, então, por exemplo, se o Tribunal de Contas avaliasse no início de 2013 o exercício financeiro de 2012 e já emitisse o parecer prévio, essa casa poderia estar fazendo a avaliação dessas contas ainda em 2013. Então, teria muito mais elementos, a documentação ainda por parte do próprio Tribunal de Contas à disposição e, inclusive, a memória mais fresca, para que a gente pudesse estar fazendo uma análise mais atualizada. E, obviamente, se nós tivermos uma equipe com o número de técnicos necessários, nós já poderíamos ter apontado lá no início de 2013 irregularidades nas contas de 2012. Então, essa é a nossa avaliação e, nesse sentido, é que eu fiz questão de mesmo em segundo turno, uma vez que ontem não foi possível fazer a discussão, mas trazer o debate à casa para que todos nós tenhamos toda a clareza ao avaliar essa prestação de contas em plenário agora e ter a clareza no momento de votar favorável ou não a esse parecer, mas que é um parecer que foi aprovado pela comissão, por todos os membros presentes no dia da votação, um parecer que aprova essas contas com ressalvas. Então, seria isso. Obrigada aos vereadores que estavam prestando atenção na nossa avaliação. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Presidente, eu não votei aqui, está marcado que eu estou votado, tá? Confirma aí ou não? Aí, ó. Aqui não aparece. Eu não. Oi? Só no resultado final. Não, mas não, eu não apertei o mais aqui, está apertado o mais o meu aqui. Aí, ó. Juro que não foi eu, mas tudo bem, era o que eu ia apertar. Mas. Tá bom? Era o que eu ia apertar, mas não foi o que eu apertei, não, tá bom? Só para deixar claro. Verificar lá para nós. Não, tá apertado, já tá votado. Para quem que votou? Tem que verificar na filmagem. Bom, vereador, se alguém apertou no lugar de Vossa Excelência, vamos mandar verificar na imagem. Tá bom? Não faço questão, mas só estou deixando registrado a essa casa que não foi eu que apertei, mas era o voto que eu iria colocar de qualquer forma, viu, presidente? E vamos verificar as imagens. Não tem que refazer, tem que ver. Não. Votação encerrada. 28 votos sim, 2 abstenções e 1 voto não. Está aprovado.